Bem-vindo! Inscreva-se agora para não perder nenhum conteúdo que preparamos com carinho para você. Ative as notificações e receba as novidades diretamente em seu dispositivo. E não se esqueça de apertar o botão do like, pois isso nos ajuda a ter maior recomendação dos nossos vídeos. Cada curtida é como um sorriso que ilumina o nosso dia e nos incentiva a buscar cada vez mais qualidade para você. Aperte o botão de inscrição, toque no sininho e deixe o seu like para fazermos parte dessa emocionante jornada juntos. Jesus, amor e vida. Onde estava Jesus antes da criação do mundo? Jesus Cristo é o Filho de Deus e parte da Trindade, que inclui Deus Pai, Deus Filho, Jesus e Deus Espírito Santo. Segundo a doutrina cristã, Jesus existia antes da criação do mundo como uma parte da divindade. Na teologia cristã, Jesus é frequentemente descrito como a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre os homens. João 1 verso 14. Ele é considerado coeterno com Deus Pai, o que significa que ele existia desde antes da fundação do mundo. O Novo Testamento da Bíblia contém várias passagens que afirmam a pré-existência de Jesus, como João 8 verso 58, onde Jesus diz: "Antes que Abraão existisse, eu sou." No entanto, as interpretações detalhadas sobre a natureza de Jesus e sua relação com Deus antes da criação do mundo podem variar entre diferentes tradições cristãs e teólogos. Algumas interpretações enfatizam a ideia de que Jesus sempre existiu como parte da divindade e compartilhou plenamente da natureza divina de Deus. A declaração de Jesus em João 8 verso 58 é significativa e tem profundas implicações teológicas. No versículo 56, Jesus diz aos judeus: "Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se." Os judeus então questionam Jesus, dizendo: "Ainda não tem 50 anos e viste Abraão?" João 8 verso 57. É nesse ponto que Jesus responde com a frase em questão: "Antes que Abraão existisse, eu sou." João 8 verso 58. A frase "eu sou" é particularmente significativa porque ecoa o nome que Deus revelou a Moisés na sarça ardente no Antigo Testamento. Quando Moisés pergunta a Deus qual é o seu nome, Deus responde: "Eu sou o que sou." Êxodo 3 verso 14. O termo "eu sou" denota a autoexistência e a eternidade de Deus. É um modo de Deus descrever sua própria essência divina. Ao usar essa expressão, Jesus está afirmando sua própria divindade e sua eterna existência. Ele está dizendo que sua existência transcende o tempo e vai além das limitações humanas. Ele não está simplesmente afirmando ter existido antes de Abraão, mas está fazendo uma afirmação sobre sua natureza divina. Para os judeus que o ouviram, isso foi uma declaração chocante e considerada blasfêmia, pois eles entenderam claramente a referência a Deus feita por Jesus. Portanto, em João 8 verso 58, Jesus está reivindicando ser o "eu sou", o mesmo nome que Deus usou para se identificar a Moisés, confirmando sua própria divindade e pré-existência. Jesus é descrito como Verbo quando João diz: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus." João 1 verso 1. A distância entre Jesus e nós é a diferença entre o eterno Criador e criaturas temporais. Nós passamos a existir, mas Jesus sempre existia. Nós somos seres humanos criados por Deus. João 1 verso 1 é crucial para a compreensão da natureza de Jesus Cristo de acordo com o Evangelho de João. Vamos analisá-lo mais detalhadamente. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Neste versículo, o Verbo se refere a Jesus Cristo. Ele é descrito como o Verbo, que estava presente desde o princípio. Essa frase, "no princípio", evoca o início de todas as coisas, sugerindo a eternidade de Cristo. Ele não teve um começo, mas sempre existiu. A frase "o Verbo estava com Deus" indica a relação íntima e pessoal entre Jesus e Deus Pai desde a eternidade. Isso sugere uma comunhão divina entre o Pai e o Filho, uma unidade de propósito e essência. Em seguida, o versículo afirma: "O Verbo era Deus." Aqui, João está enfatizando a divindade de Jesus Cristo. Ele não é apenas uma figura humana ou um profeta, mas é Deus em essência.
Esta é uma declaração ousada e fundamental sobre a identidade de Jesus Cristo. Essa distinção entre Jesus e as criaturas temporais, como nós seres humanos, é enfatizada nesta passagem. Enquanto nós, como seres criados, temos um começo e uma existência limitada no tempo, Jesus Cristo é descrito como eterno, existindo desde o princípio. Portanto, a distância entre Jesus e nós não é apenas temporal, mas também uma distinção de natureza e essência. Ele é o eterno Criador, enquanto nós somos criaturas temporais, e essa diferença fundamental destaca a posição única de Jesus como o Filho de Deus e o Salvador da humanidade.